Rider Henshin! Meus queridos heróis e heroínas, Tony e eu assistimos um dos episódios mais legais de um anime já feito. É sério. Tojima quer ser um Kamen Rider. A gente vai falar sobre esse primeiro episódio. Cara, a gente se emocionou. Depois da vinheta, pois está no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Tojima quer ser um Kamen Rider. A gente se identificou muito, porque a gente sempre quis ser um Kamen Rider. Ah, não, sério? Ok? Então, muita gente chegou aqui e disse assim, vocês precisam assistir esse anime. Já tem uma galera que tá fazendo resenha e esse anime é muito interessante. E vocês gostam de Tokusatsu, vocês gostam de Kamen Rider, então vocês precisam assistir esse anime. E aí a gente foi lá e assistimos e gostamos demais. Adoramos, como o Elvis já disse, a gente até se emocionou. É a história de um cara que quer ser o Kamen Rider desde criança. E de repente, ele se encontra com uma frustração e em um certo momento da vida dele, ele precisa superar essa frustração e ele então se torna um defensor de inocentes. Um defensor dos frascos e comprimidos, né? Esse anime não é um anime que vai ter superpoderes, transformações. Ele é um anime, claro, que tem o surrealismo. O Tojima, ele é quase um super-herói, mas dentro do contexto não existe superpoderes. Pelo menos até agora. Pelo menos até agora que a gente viu. Então a Shocker, que é a corporação inimiga do Rider, o primeiro Rider, tá? Aqui é uma homenagem ao primeiro Rider que foi ali feito pela Toei Animation, que se baseou nas obras do Shotaro Shinomori, que é o Kamen Rider que o pessoal conhece como Ichigo. Então o Ichigo foi usado pela Shocker. O Takeshi Hongo é transformado em um ciborgue pela Shocker, mas aí ele vai e luta contra a Shocker, que é uma organização criminosa. Então o Tojima foi uma criança que cresceu assistindo o Kamen Rider e se encantava com isso. Mas presta atenção, o Tojima sabe que o Kamen Rider não existe, que a Shocker não existe. Só que, como o Tony falou, existe uma frustração nesse personagem. E todos nós, com certeza, nos identificamos. Porque o escapismo, ele não pode querer que você fique no mundo imaginário. Ele tem que te dar forças para você usar todas aquelas situações, todos aqueles sentimentos no seu mundo real. E é isso que o nosso querido Tojima faz. O episódio ele é dividido entre o passado e o presente. E, sinceramente, Tony, aquele momento no passado que ele defende a menina lá, cara, aquilo ali é absoluto cinema, velho. É absoluto cinema. A gente vai detalhar melhor o episódio, mas antes a gente queria mostrar pra vocês essa HQ aqui, este mangá do Kamen Rider, o primeiro Kamen Rider, o mangá desenhado pelo Shotaro Ishinomori, que foi lançado pela editora New Pop. Também foi lançado o Kamen Rider Black, também vamos deixar o link para vocês. Esse a gente ainda não conseguiu pegar, mas esse aqui o Tony tem também e eu, claro, fã de Kamen Rider, tínhamos que ter ali o primeiro Kamen Rider. 3 edições muito bem feitas, tem um estilo clássico aqui de mangás dessa época. Mas vale a pena para você que gosta de mangá, gosta de Tokusatsu, gosta de Kamen Rider. A gente vai deixar o link tanto do Kamen Rider Ichigo como do Kamen Rider Black para vocês. Kamen Rider. O episódio número 1 foi o episódio que a gente assistiu, mas já tem 2 episódios lá, ok? A gente vai assistir o segundo e vai trazer aqui também a nossa resenha. O episódio começa com ele pequeno e eu acho muito legal porque ele está assistindo o Kamen Rider Ichigo lá, e a mãe dele está do lado dele. E ela apoia pra caramba ele querer ser um Kamen Rider. Isso eu achei incrível, cara. Incrível, porque as mães, elas têm um negócio. Menino, não assiste isso aí não. Menino, para de fazer isso. Você não é esse herói. Menino, para de assistir essas coisas. Vai assistir outra coisa. É ou não é? Tem mãe que é assim? É, equivocada, né? Porque pensa que é muito violento e tudo mais. Aqui não. A mãe dele apoia ele pra caramba. Logo no primeiro, foi um detalhe que eu consegui enxergar. Logo no primeiro episódio, ele tá ali e ele diz, mãe, eu
Eu sou o Kamen Rider, eu sou isso, aquilo, e ela fica rindo e apoiando ele. Isso é sensacional. Mas essa mãe, nós não vemos mais ela. É, porque no futuro o nosso querido Tojima já vai ter 40 anos. No passado ainda, nesse momento que ele tá assistindo ali, o que eu achei legal é a estética que eles usaram para representar o episódio do Tokusatsu. O anime não tem um traço assim de alto nível, mas a animação é muito boa. Eles retratam meio que um 3D ali. Um 3D, uma mistura muito interessante. Você fica meio em dúvida do que é 3D, do que é 2D. É algo sensacional. É a captura de movimentos. Os movimentos ali. Captura de movimentos da série mesmo. Aquele momento ali que ele tá assistindo, cara, eu achei sensacional. Nostálgico. O design, como eu falei, dos personagens não é tão de alto nível. É um pouquinho mais caricato e simples do que eu gostaria que fosse. Mas a animação é fluida, é interessante, principalmente nos momentos de batalha. Nós temos então um time skip e o nosso querido Tojima sai daquela criança que ficava brincando como Kamen Rider e tudo mais para um adolescente ali na escola. Só que antes disso, nós vemos o Tojima, criança ainda, vendo uns amigos brincarem de Kamen Rider. E eles ficam lá atirando no Jokenpô, quem vai ser o Rider ali do grupo. E o Tojima fala: idiotas, eles estão brincando de ser Kamen Rider. Ninguém... Não se brinca. Não se brinca disso. E ele fala assim... Eu tô fazendo isso de maneira séria. E outra coisa, ele diz, ninguém pode decidir ser o Kamen Rider no Jokenpô. Exatamente. Você nasce pra ser o Kamen Rider, né? Acontece... É uma questão do heroísmo também, né? Da predestinação ou do fato de você se sacrificar. Assim você se torna um herói. São conceitos heróicos universais que vão sendo mostrados ali de maneira bem pincelada, mas vai estruturar a personalidade desse herói, desse personagem que é o Tojima, que é um homem comum. E o interessante é que a gente já no período de adolescência, a menina lá, eu acho que é mestiça a personagem. Ela engana o Tojima, perguntando se queria namorar com ele e tal. Uma menina lá até com dotes gigantescos, bonitona pra caramba. É uma menina popular e bonita da escola. E eu acho que ela é mestiça, acho que ela tem um nome americano, porque o cabelo é louro e tal. Ele tava sendo enganado pela galera lá, todo mundo rindo dele, porque ele tinha aceitado namorar com a menina. Lá no Japão, pra quem não sabe, é comum as pessoas se declararem. Sim. Chegar, olha, eu gosto muito de você, queria namorar com você, tanto homens quanto mulheres. E aqui, no caso, a menina só fez isso porque o namorado delinquente obrigou ela a fazer pra tirar um sarro do nosso querido Tojima. Só que, na verdade, ela tinha um interesse por ele. Porque ela vê o Tojima como alguém diferente. E, de fato, ele é meio diferente. Até quando vai essa questão dele ser maluco ou dele ser um cara normal, ela fala disso. Ela reclama que todo mundo ali na escola é delinquente e ele não. Só que ela tá com um delinquente, né, cara? As coisas que as meninas fazem que a gente nunca vai entender na nossa vida, né? Exatamente. Pô, você não gosta de delinquente, mas você tá namorando com um. Que porcaria é essa? Exatamente. E ele fala isso, né? Ele tem uma conversa com ela um pouco antes de aparecer a galerinha pra ele quebrar no pau. Vai ter ali... A gente tá falando num período ali dos anos 70, finalzinho dos anos 70. E até hoje tem essa besteira de gangues em qualquer local, tá? Uma besteira muito grande aí desses homens delinquentes. Aí chega uma gangue de uma escola rival ali, olha a menina e fala, pô, você é a namorada do fulano. Sim. Só que o nosso querido Kamen Rider tá ali. E ele mete a porrada nos caras e, como todo herói, ele tem um código. Eu só vou retribuir. Se os caras vão me bater, eu só vou retribuir o que os caras estão fazendo. E claro, a menina fica... Caramba, esse cara é diferente. Esse cara é diferente. E assim, falando de diferente, o visual dele neste momento da sua adolescência... Eu acredito que ele está ali na adolescência já encaminhando para ser adulto. Deve estar no ensino médio. Isso, então ele tá ali com um visual sensacional que me lembrou o Bruce Lee.
Lembrou. Lembrou. Aqueles uniformes, É. né? Básico e Não, tal. até o corte de cabelo também. Sim, cortezinho. Ele tá, assim, bem me lembrou também o Fei Long, que também lembra o Bruce Lee. Que é o Bruce Lee. Que é o Bruce Lee, o Fei Long. É a mesma história do Bruce Lee. É, a mesma coisa. Então, essa questão do visual e dele ser imponente, isso aí já pega o Nerdola, velho. Já pega o Nerdola de jeito. O personagem ser imponente, ser sério, ser porradeiro. Tem um diferencial, tem essa questão heróica, Isso. ser mais ou menos maluco. É. Você tem todo um debate ali que chama atenção. E a luta, cara, que vai acontecer depois, porque os caras não vão deixar barato. Eles apanharam ali, uns 3, 4 apanharam do nosso querido Tojima. Vai a gangue inteira atrás dele, prendem a menina. E aqui, bicho, nossa, cara, é sensacional. O nosso querido Tojima apanha deles, né? Vai pra Apanha, caralho. porque são muitos. Só que aí... Ó, você fala uma palavra, o Elvis tá rindo porque realmente é hilário. É sensacional, cara. É hilário no nível de loucura. É. O Elvis falou, é maluco. O anime, ele trata dessa coisa maluca de você achar que é um super-herói e um certo período da sua vida você achar mesmo que é. E que aquele herói existe. Porém, lá na frente a gente percebe quando ele se toca, por causa desse trauma, ele se toca e ele percebe que não existe. O Kamen Rider não existe. Essa luta que o Elvis tá falando, ele ainda acha que é o Kamen Rider, inclusive ele tem tatuado aqui na barriga o Kingstone. O Kingstone. Tony, essa é uma questão tão interessante porque o Tojima, ele acredita que é o Kamen Rider nesse momento e ele, depois de apanhar muito, ele pensa que se transformou e ele fica de um nível surreal, sobre-humano. Ele detona todo mundo, cara. Ao ponto da menina, que até aquele momento tava gostando de ver o Tojima, ela fica com medo dele. Por causa da loucura. E é aí... Exatamente. É aí onde a realidade se impõe pra todo mundo. Pra todo mundo, principalmente inclusive. pra ele. Aí ele disse, eu sabia que eu não podia me transformar, que eu não deveria ter me transformado. Cara, é hilário. Não é ofensivo. Não é. Sabe, todos nós temos essa questão do escapismo, como eu falei pra vocês. Só que a gente precisa de um limite do que é realidade e do que não é realidade. Só que aqui a gente pode ampliar esse debate e transcender. Será que espiritualmente a gente não consegue tocar em questões sobre-humanas? Será que eu não posso espiritualmente ser o herói? Ser que um eu herói. admiro? Naquele momento ali, você transcender o humano e ir pro sobrenatural, pro espiritual. Milagres. Só o que tem no mundo são milagres. E a gente tá aqui ampliando esse debate, porque por mais que a série, por mais que o primeiro episódio não queira conversar sobre isso, ele dá espaço para essas interpretações. Sim. Naquele momento ele acredita tanto que é o Kamen Rider que ele tem força, velocidade Sobre-humana. e resistência sobre-humana. Sobre-humana. E é incrível, cara. Só que aí vem a quebra de expectativa positiva que o anime quer causar. A história quer causar. A menina, então, se afasta dele porque vê nele um louco. Esse cara é maluco. Eu pensei Realmente. errado desse cara. Eu achei que esse cara, ele tinha sanidade, mas ele não é são. Ele é doido. Então ela se afasta e ele então se toca. E aí vem a frustração. Só que os anos se passam e ele está frustrado e ele tá vendendo as coisas de Kamen Rider dele. Eu achei sensacional essa parte, porque também toca na questão social japonesa. E em um problema sério que o Japão está passando, que é a questão da natalidade. Você tem homens e mulheres adultos, solteiros, sem pretensão de constituir uma família. Então o Tojima já está com 40 anos e ele vende toda a coleção dele, uma coleção raríssima. O vendedor fala, nossa, esses são itens muito raros. Ele disse, olha, eu tenho mais 10 caixas aqui fora as que estão
na minha casa, alguma coisa assim. Ele vende porque ele não queria que depois de morto, aquela coleção maravilhosa fosse jogada fora ou alguma coisa assim por um desconhecido. Ele preferiu deixar com alguém especializado no assunto para poder passar adiante para outras pessoas Exatamente. que também são especializados no assunto, que são fãs. Passar para os nerdolas. E o que isso fala, Tony? Isso fala duas coisas. Primeiro, o amor que ele tem pelo Kamen Rider, pela coleção dele, um amor que todos nós temos, e ele prefere que passe pra frente do que qualquer outra coisa, que alguém consiga cuidar. E segundo, que o Tojima está sozinho, Tony. O Tojima tá sozinho ali, não tem mais ninguém, não tem mãe, não tem pai. Eu falei, a mãe dele some. Eu A mãe dele acredito... some. Morreu, deve ter morrido. Eu acredito que ela apareça. Eu acho que eles vão usar um pouco da mãe dele lá na frente. Ou não. Também pode Mãe você velha? pode- Mãe velha? A mãe velha. Ou... não sei. Porque, assim, eu vi que... Eu acho eles- que não, porque ele é um cara muito amoroso, sabe, Tony? Ele não deixaria a mãe sozinha, sabe? E como ele não constituiu família, não casou e tal... Mas pelo menos tem que contar o que aconteceu. Não, vai contar, com certeza. Eu acho que ela deve ter morrido. E também aparece um flashback com o pai dele. Que o pai dele também era um cara amoroso, um cara legal, mas de repente ele, numa cena lá, deixa o menino brincando e desaparece. Talvez o pai também foi embora. Eu acho que é mais fácil o pai aparecer do que a mãe, Tony. Tem um vilão aqui de verdade, tá? Um cara da Yakuza que tá usando alguns jovens... Isso, alguns cupincha lá. Alguns homens ali que se dizem da Shocker, e isso é a coincidência Sim. que o roteiro traz. E é legal. Enquanto, é legal. enquanto ele quer ser um Kamen Rider, tem gente querendo ser da Shocker, entendeu? O vilão até fala, eu sempre gostei mais da Shocker do que do Kamen Rider. E esse vilão tá usando esse pessoal e, em um certo momento, tá vendo um festival. Festival esse que ele lembra que participou sempre. Quando ele era criança, é a cena do flashback que eu falei pra vocês. Do lado estão algumas máscaras do Kamen Rider ali. E aí, cara, a gente já se tocou que pô, vai acontecer alguma coisa aí. Vai acontecer alguma coisa aí. Acontece uma agressão com um dos donos de barracas ali. Os caras da Yakuza estão vestidos de Shocker. É um capuz e tal. E pra quem conhece o Kamen Rider sabe aí. E, velho, Tony... É emocionante, é hilário, é maravilhoso. É tudo, é tudo. É tudo ao mesmo tempo. É um misto de emoções, porque o Tojima... Ele chora, cara. O Tojima, ele não quer entrar na briga de Porque jeito ele nenhum. já se tocou. Não existe Rider. Não existe Shocker, não tem existe um mo- Rider. Tem um momento que ele tá treinando lá, ele até fala, Shocker, por que vocês não vêm me capturar? E ele treina com o urso, a gente não falou esse detalhe, ele treina com o urso, cara. Não, mas a gente já falou que é sobre-humano. É, sobre-humano. Tem essa questão surrealista. Claro, é um anime, a gente tá falando de um anime. Mas por que a gente se emocionou? Tony Elvis, porra, vocês são uns nerdolas muito emocionados. Não, a gente se emocionou porque a história conseguiu criar um foreshadowing ali no início com a loirinha que ele defendeu e o trauma. É isso aí. Durante todo o tempo, ele deixando as coisas lá pra Isso, vender. Perfeito, Tony. Ele ficando chateado e ele vendo Uma a aula, Shocker né? na televisão. É uma aula ali, né? Uma aula de roteiro sensacional. Quando chega no final, ele coloca a máscara E se transforma de novo, é muito bom. e se transforma de novo. Fica chorando os caras. E ele chora, caramba! Os caras olhando pra ele. O cara tá chorando. O cara tá... Ele coloca a máscara e ele começa a máscara chorar. é pequenininha, a máscara é pequenininha. É porque a assim, máscara ó. é de criança. É, E ele chora porque eu sou ele está Rider. se curando do Do trauma. trauma, exatamente. E ele se cura do trauma, metendo a sola nos caras, né? gritando. Gente, é sério. Incrível, incrível. Se você não assistiu ainda esse episódio, assistam. Porque é como a gente falou pra vocês, é um misto de emoção, é um misto de várias emoções. Vocês vão se conectar. Todos vocês que amam cultura pop. Aqui é especificamente falando de Kamen Rider, mas Não, pode. são Não. todos os heróis. Vamos todos, lá, vamos todos. lá, vamos lá. Eu vou fazer um paralelo com o primeiro episódio de Cobra Kai, onde o Johnny praticamente se cura do trauma dele defendendo o Miguel. Miguel. É isso aí, fazendo a mesma coisa que o Sr. Miyagi fez com o Daniel San.
Senhores, aquele episódio primeiro, número 1 de Cobra Kai é incrível. Aliás, a Maravilhoso. primeira temporada toda é muito boa. É boa. Mas o primeiro episódio é maravilhoso. É muito bom. É muito bom, É muito cara. bom. E aí o nosso querido Todima, depois de defender ali a barraquinha do senhor, todo mundo ficou olhando pra ele. Claro, gravam. Porque o presente da história é no período contemporâneo. Então todo mundo gravou ali o nosso querido novo Kamen Rider. E aí ele foge, ele vai embora. No final do episódio, já prepara uma heroína. Uma heroína que também quer ser uma Kamen Rider. Meu Deus, cara. Mas eu ela tá achei pé da sensacional. vida. Isso porque ele é um amador. Não, e ela tá pé da vida porque ele apareceu primeiro nas câmeras. Isso, só tá usando uma mascarazinha. E ela diz, eu deveria ter aparecido primeiro. Exatamente. E aí, cara, você fica doido pra assistir o segundo episódio. Nós vamos assistir o segundo episódio. Inclusive, se você não acompanha a gente lá na roxinha e na verdinha, a Twitch e a Kik, acompanha a gente lá, tá? Acompanha a gente lá porque a gente assiste muita coisa lá. Vamos deixar o link aqui pra vocês. Tojima quer ser um Kamen Rider. É muito bom. Muito é heroísmo puro. E o legado tem um pouquinho do Tojima, tá? O legado sempre quis ser um herói e tá aqui, ó. Se você ainda não adquiriu a HQ do legado, tá na hora de você adquirir. A Elvis e eu estamos preparando essa HQ, roteirizando, e Joe Bennett e Hugo Onishin, 2 brasileiros, ex-Marvel e DC, o Joe Bennett, hein? Estão trabalhando conosco nesta HQ. E um pouco de Tojima você vai ver também no legado. Vai ou não vai, Elvis? Essa questão do heroísmo. Com certeza. Essa questão de proteger os inocentes a todo custo. Inclusive, ele se enrola numa dessas, né? Ele se enrola numa dessas. Sem muitos spoilers. Legado, a nossa HQ. Nós já estamos com 86% da meta no Catarse alcançada. Entre nesse universo conosco. E até o segundo episódio de Tojima quer ser um Kamen Rider. Está no ar.